compartilhar e vamos ouvir a preleção sobre a guerra da Ucrânia com o Dr. Rodolfo. Eu quero saber o seguinte, né, Rodolfo? Das outras vezes que você veio aqui, não tinha Trump, agora tem. E aí, como é que vai ficar? Boa noite, meu grande amigo, comandante Farinaso, espectadores do Arte da Guerra, satisfação novamente, obrigado pelo carinho. Tal como nós antevimos, até inclusive no último capítulo da nossa singela obra, o cenário de resolução do conflito da guerra na Ucrânia, russo-ucraniana também assim denominado, não é simplesmente um desejo de um determinado político de momento ou mesmo presidente da maior superpotência do planeta. Nós temos que analisar a perspectiva estratégica da Federação Russa no âmbito do conflito, a qual é incrível como a mídia ocidental mainstream praticamente anuncia o que será de acordo com o seu desejo, mas sem levar em consideração os fatores reais causais do conflito na perspectiva russa. E existem condições sine qua non para a Rússia não dirimir esse conflito sem que atinja um mínimo de objetivos, sob pena, inclusive, de gerar crise política e social no âmbito do seu país. Vamos lá. Primeiramente, as pessoas não estão avaliando que não ocorrerá, é insustentável ocorrer. Vi avaliações e comentários do Dmitry Medvedev, presidente do Conselho de Segurança Nacional da Rússia, um dos braços direitos de Putin, a qual ele deixa claro que qualquer congelamento com trégua é inaceitável. E o Putin corroborou essa afirmação hoje. E, no entanto, a mídia ocidental mainstream prenuncia isso como se isso fosse ocorrer, mas não vai ocorrer no âmbito da perspectiva estratégica da Rússia. Qualquer congelamento do conflito, seja por trégua, seja por zona desmilitarizada, na linha de contato, com afastamento de sistema de artilharia ou de sistemas múltiplos de lançamento de foguetes, caracterizaria um similar ao acordo de Minsk 1 e 2, a qual a própria Rússia já deixou claro que foi enganada, acabou servindo para as forças ucranianas apoiadas pela OTAN estabelecerem toda uma máquina militar formidável e que acabou constituindo-se como uma ameaça hostil à Federação Russa no que se refere, inclusive, à sua soberania, de acordo com a perspectiva deles aqui. Reitero. Então, qualquer trégua será inaceitável. A Rússia é insustentável ela aceitar qualquer perspectiva em que não ocupe toda a região de Donetsk, eu não sei, mas pelo menos grande parte da região de Zaporíjia e a margem direita do Dnieper. É insustentável. Não podemos esquecer também da ofensiva contínua que está havendo à margem esquerda do rio Oskol, no setor de Kupiansk. Então, basicamente, a Rússia não vai aceitar qualquer resolução do conflito, até porque está com a vantagem estratégica, está a iniciativa operacional ofensiva, que não leve em consideração essas variantes chaves. Outro detalhe, a complexidade do establishment institucional norte-americano. Alertamos isso numa live aqui, no Arte da Guerra. Eu falei, não é a vontade do Trump que vai prevalecer. O establishment institucional norte-americano vai muito além do desejo de um presidente. Um exemplo que nós podemos resgatar ao longo da história, e o Deep State norte-americano nem era tão forte naquela época, foi na Guerra do Vietnã, a qual Nixon anunciou quando venceu a eleição, paz com vitória, a qual ele programava uma vietnamização do conflito e uma retirada gradual das forças americanas, fazendo a mesma coisa que os Estados Unidos buscam, junto com a União Europeia, fazer com a Ucrânia. Treinamento, fornecimento de equipamentos e retirada gradual. Acabou que o conflito perdurou durante todo o governo Nixon. Tudo do governo Nixon. Por mais que e ao passo que o conflito se iniciou no governo Kennedy. No governo Kennedy, com o deslocamento de conselheiros militares para o Vietnã. E ganhou o ápice durante o governo Lyndon Johnson. Então, o Trump corre o risco de ter uma situação similar ao do Afeganistão em 2021 para os Estados Unidos, ou similar ao Vietnã, porque não vai conseguir resolver esse conflito de acordo com os seus desejos ou de acordo simplesmente com o seu personalismo.
Ao ponto que, por exemplo, existem contradições no Deep State norte-americano. O novo secretário de Tesouro já anunciou um agravamento das sanções russas. Um agravamento das sanções russas em relação a sanções bancárias e de transações dentro do setor petrolífero. Ou seja, uma contradição em relação à retórica do Trump. Outro detalhe, outros expoentes do novo governo Trump já falaram que se a Rússia não aceitar as negociações estabelecidas pelos Estados Unidos da forma como o governo Trump exige, irão alavancar e aumentar a ajuda a Kiev, ao regime de Kiev. Então, não podemos simplesmente focar no personalismo do Trump. O Deep State norte-americano tem uma profunda conexão com as indústrias de defesa. Existem os burocratas que vão permanecer e que têm toda uma visão doutrinária de continuar uma escalada com a Rússia e com a China. Então é importante aqui frisar que não é o personalismo de Trump que vai resolver isso. É impressionante como tanto a mídia ou alguns já prenunciam que vai haver o fim desse conflito pura e simplesmente por causa da assunção do Trump. Não será simples assim. Não será esse querer ser que está sendo disseminado, seja pela perspectiva estratégica Rússia, e aqui vou falar, seja pela perspectiva do Deep State norte-americano, que as pessoas, repito, mais uma vez, estão negligenciando. Aí agora já se fala que vai ser em 100 dias e não em 24 horas. E podem ter certeza, 100 dias vão se multiplicar para 300 dias, ou seja, um ano, e por aí vai. Bom, o que vai definir o fim do conflito é a dinâmica das batalhas no teatro de guerra. Vai ser justamente a modulação no terreno e a vantagem operacional de alguma das forças beligerantes, que por hora está com a Rússia. Caindo toda Donetsk, a Rússia atingindo a região de Dnipropetrovsk, a Rússia alargando seu controle de Zaporizhia, a Rússia tomando Kupiansk, a Rússia avançando a oeste do rio Oskol, a Rússia expulsando as forças ucranianas de Kursk, a Rússia tomando Chazov Yar, capturando Konstantinovka e começando o cerco operacional em Kramatorsk. Aí sim, pode ser que hajam negociações favoráveis à Rússia, a qual o que pode cooptar a Rússia para uma negociação é um afrouxamento das sanções, principalmente as bancárias.